aí, gostaram? Gostaram dessa foto? Todo mundo lembra onde foi, né? Quem tava lá? Quem tá aí? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Gente, não deu nem tempo de pentear o cabelo hoje, tá? Então vocês me desculpem aí, tá? Ficou legal essa foto, né? Então, essa foto aqui a gente tirou domingo, né? Lá na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, lá no Laranjal, de Carato Alcântara, em São Gonçalo. E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, o Alano gostou muito. Ele falou que gostou muito, né, daquele evento que a gente fez domingo lá no Laranjal. Ele ficou muito satisfeito. Gostou muito de muita coisa que o pessoal falou. Vocês estão vendo que eu estou com a camisa hoje da jornada? Demais, hein? Então, ele falou que gostou muito, ficou muito satisfeito, melhor do que ele esperava, né? E parabenizou a todos nós pelo evento, pela organização, pelo carinho, pelas palavras, né? Realmente achou que a gente soube conduzir muito bem aquele momento, e ele ficou muito satisfeito, de verdade. Então a gente está de parabéns, todo mundo, né? Pra vocês terem uma ideia, aquilo foi no domingo à tarde. Na segunda-feira ele teve no seminário. E os seminaristas falaram que ele comentou no seminário. Ontem eu tive com alguns jovens que foram à jornada no Laranjal. E eles me falaram sobre como foi a jornada. Foi muito bom, belos testemunhos, gostei muito. Depois à noite ele esteve com a gente em Venda da Cruz, na posse do Padre William. E a mesma coisa à mesa com os padres conversando, ele elogiou muito, falou muito daquele evento domingo. Eu já antecipo alguma coisa para vocês. Assim, vocês sabem que todo mês eu tô me achando tudo descabelado. Vocês sabem que todo mês ele escreve Niterói Católico, né? A Voz do Pastor, no jornal. E eu acho que esse mês ele vai falar sobre aquele evento nosso. Eu acho que esse mês ele escolheu falar sobre aquele evento. Então não se surpreendam se isso acontecer. Deixa eu dar um pause aqui, né? Gostaram da abertura? Com Eliana Ribeiro? Vocês gostam de Eliana Ribeiro? É legal, né? Eu botei um pouquinho para descansar de Shalom, né? Porque senão vocês falam que eu sou Shalom, né? Então eu já botei Eliana Ribeiro. Então, e do Alano na Voz do Pastor talvez fale justamente sobre o evento que nós tivemos, né? Ele anotou muita coisa, ficou muito satisfeito com as perguntas, com as respostas que a gente deu para ele, né? E foi muito legal. Ele, inclusive, algumas palavras de alguns jovens, é possível até que entrem no comentário dele, na Voz do Pastor, para toda a arquidiocese, no órgão oficial, no jornal oficial da arquidiocese, que é o Niterói Católico. Não se surpreendam se o texto da Voz do Pastor sair sobre esse assunto. Eu não vou prometer, não tenho certeza, mas eu acho que pode ser que sim. Então, para nós seria uma alegria, né? E realmente, essa foto aqui eu imprimi, eu passei para ele, né? Essa foto aqui, que está no Facebook, né? Eu botei na nossa comunidade do YouCat, está no meu perfil, várias outras comunidades, quem quiser chega lá, copia. E eu imprimi, passei para ele, ele gostou muito da foto, ficou muito satisfeito, gostou muito. Eu só peguei hoje para abrir aqui nosso evento com ele. Então tá bom. Bom, vamos começar, né? Vamos parar de enrolar então, tá? E vamos fazer a nossa oração então. E por isso que eu escolhi essa música da Eliana Ribeiro também, né? Porque ela fala sobre isso, né? Sobre Deus vir até nós, né? Então, a gente invocar o Espírito Santo para a gente começar bem a nossa formação de hoje.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem. Então, que bom que estão todos aí. Né? Quem está aí? Tem quantos aí? Quem é que está aí na área? Franciele, Silvinha, Cris, Bruninha, Juliana. Quem mais está aí? Bem, nós vamos começar então da onde a gente parou na semana passada. Né? E vocês lembram? Então, Bruninha, seria bem-vinda, viu? A gente parou mais ou menos ali pelo número 19, passando para o número 20. Né? E, oi Gleice, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. João, bem-vindo também. Que bom. Tem mais gente chegando aí. Então, o que acontece? Número 19 do YouCat. Tem todo mundo com o YouCat na mão? Todo mundo? Português, espanhol, não importa. Esse aqui, em espanhol, pero que sí, pero que no. Tudo bem. Catecismo. Não, aqui. E a Bíblia também. Todo mundo com a Bíbliazinha na mão. E o que vai dizer o número 19? Sempre acompanhando em português. E aí a gente, quando quiser, vai no espanhol também e compara alguma coisa. E aqui no número 19 nós temos justamente algo para comparar. Por quê? Quem está com o catecismo em português vai notar uma diferença. Lembra, a gente parou aqui na semana passada. Que papel desempenha a Sagrada Escritura na igreja? E a resposta na Bíblia, no YouCat em português. A igreja busca a sua vida e a sua força na Sagrada Escritura, como quem busca água num poço. Então, em espanhol não tem isso escrito. Em espanhol só diz, a igreja busca a sua vida e a sua força na Sagrada Escritura. Em português eles fizeram esse acréscimo, como quem busca água num poço. E aí depois, no comentário, existe uma distinção que vale a pena chamar a atenção, que é a seguinte. Em português está dito assim: além da presença de Cristo na Sagrada Eucaristia, a igreja nada honra com mais veneração que a presença de Deus na Sagrada Escritura. Além da presença na Eucaristia, a igreja nada honra com mais veneração, ou seja, a igreja nada mais venera que a presença de Deus na Sagrada Escritura. Né? No número 19, em espanhol, diz o seguinte: à exceção da presença de Cristo na Sagrada Eucaristia, a igreja nada mais venera do que a presença de Cristo na Escritura. Então, em espanhol, eles destacam que a presença mais forte de Nosso Senhor, a presença real, a presença por antonomasia, vai dizer o catecismo, é na Eucaristia. Né? E logo depois da Eucaristia, a presença de Cristo na Sagrada Escritura. No catecismo em português não vai haver tanto essa distinção. Né? Vai dizer que nos dois, né? Quer dizer, ou seja, venera nos dois. E aí eu mostrei para vocês um pouco a distinção, que está também tanto no catecismo, tá? Por exemplo, no catecismo número 103, nesse catecismo aqui, no catecismo da Igreja Católica, tá? Nesse aqui, no número 103, disse lá: a igreja sempre venerou as divinas escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Está citando a Dei Verbum, número 21. Dei Verbum, documento do Vaticano II. Dei Verbum, documento sobre a revelação sobre a palavra de Deus. E na Dei Verbum, no número 21, disse isso: a igreja sempre venerou as divinas escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que, principalmente na Sagrada Liturgia, não cessa de tomar da mesa tanto da palavra de Deus, quanto do corpo de Cristo, o pão da vida, e o distribuir aos fiéis.
Então, aqui nesse documento, na Dei Verbum, fala-se de uma veneração igual veneração a Cristo presente na Eucaristia ou na Escritura. Por outro lado, o número 1373 do Catecismo, falando sobre a presença de Cristo na Eucaristia, aqui, quem quiser conferir, no Catecismo, 1373, diz o seguinte, diz assim: Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à direita de Deus e que intercede por nós, está presente de múltiplas maneiras na sua igreja. Na sua palavra, na oração da sua igreja, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, nos pobres, nos doentes e nos presos, nos seus sacramentos, dos quais é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas. Ou seja, a presença de Deus ali, na Eucaristia, é uma presença real, é uma presença mais forte do que na Escritura. É até difícil explicar isso, mas assim, a presença de Cristo, a Eucaristia é o próprio corpo e sangue de Cristo. Nós colocamos no sacrário, nós colocamos no ostensório e adoramos. A presença de Cristo na Escritura, ela transcende um pouco a Escritura em si. Isso aqui é papel e tinta. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus de forma estática. Ela se torna a palavra viva, eficaz, dinâmica, quando ela é lida, quando ela é anunciada, quando ela é proclamada, quando ela é meditada, quando ela é, sobretudo na liturgia, mas também pessoalmente. Tudo. Aí ela se torna a palavra viva, ela se torna a palavra de Deus de verdade, dinâmica. Ou seja, a presença de Deus na palavra, ela transcende um pouco o papel, o documento, a nota. Percebem um pouco isso? Está claro isso para vocês, gente? Vamos mais ou menos dizendo se vocês estão entendendo essa ideia. Ou seja, nós não colocamos a Bíblia no sacrário. Percebe? Nós não temos um lugar, a gente coloca num lugar de destaque, coloca no ambão. Né? Tem a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Né? A mesa da Eucaristia é a mesa da palavra. As duas mesas, liturgia eucarística e liturgia da palavra. Né? Mas é diferente um pouco a presença de Cristo na palavra e na Eucaristia. Por isso na Eucaristia a gente adora Nosso Senhor. A gente não adora Nosso Senhor na Bíblia, a gente não adora a Bíblia. A gente adora a Deus, a Cristo. Mas a palavra de Deus nós veneramos como palavra dele. Mas o corpo, seu corpo, sangue, alma e divindade nós adoramos na Eucaristia. Nós genufletimos diante do Nosso Senhor, nós adoramos e dizemos isso, né? Adoremos neste altar tão sublime sacramento, né? E assim por diante, né? Então esse foi mais ou menos aí que a gente parou, nessa distinção que nós podemos fazer. É delicada, mas a questão é o que esse número aqui quer mostrar isso, que a igreja venera muito a Sagrada Escritura, a presença de Cristo ali. Então foi aqui que a gente tinha parado na semana passada. Então vamos continuar hoje, e a gente continua então do número 20. Tá claro isso para todo mundo? Alguém quer fazer uma pergunta nesse tema ou não? Sim? Não? Tá tudo bem? Tudo bem. Vou beber minha aguinha hoje. Hoje eu trouxe água para não precisar fazer intervalinho, né? Se vocês quiserem intervalo, a gente faz, mas a gente não precisa fazer, porque eu já trouxe uma aguinha aqui. Tá bom? Essa água aqui é uma cortesia. Silvia Brito já matou a charada aí, ó. É uma cortesia do CAOV, Retiro Vocacional Teens. Muito bem. Do CAOV, Centro Arquidiocesano de Orientação Vocacional. E você, já descobriu sua vocação? Ainda não? Então, procure o CAOV e faça o retiro. E aí você vai discernir sua vocação. CAOV, patrocinador oficial da formação do YouCat pelo Facebook. Muito bem. Chega, né? Então, número 20.
Estou no espanhol aqui, peraí. Número 20 é interessante, né? Como podemos responder a Deus quando Ele nos aborda, né? Fé. A resposta adequada a Deus é a fé, né? Para dizer que responder a Deus significa crer nele, confiar em Deus, né? Depois tem alguns números aqui, 142 a 149. Lembremos, esses números aqui em cima, que estão entre colchetes, de 142 a 149, no número 20, eles fazem referência aqui, a este catecismo aqui. Vamos aprender então a usar o CAT. Se nós formos aqui do número 142 ao 149, ele vai tratar sobre esse assunto que o número 20 responde. E o título é justamente esse, olha. A resposta... Ó, a resposta do homem a Deus. E qual é a resposta do homem a Deus? É a fé. É o homem que confia em Deus, que adere à fé, que diz faça-se em mim, segundo a tua palavra, como a Virgem Maria, que é inclusive apresentado como exemplo de fé. Ela de que Abraão era apenas um modelo, um tipo, né? Então isso é interessante. Então vamos lá. E é basicamente isso, né? O texto é um texto bonito também, né? Diz assim, quem deseja crer precisa de um coração disposto a escutar, disposto a acolher. Deus procura o contato conosco de múltiplas formas. Em cada encontro humano, em cada encontro com o outro, com o próximo. Em cada experiência da natureza que nos toca, né? Que é tão bela, a harmonia, a beleza do cosmos. Em cada aparente acaso, em cada desafio, mesmo em cada sofrimento, Deus deixa-nos uma mensagem escondida. Ele fala-nos ainda mais claramente quando se dirige a nós pela sua palavra. Olha aí. Você quer ouvir o que Deus tem a dizer para você, meu irmão, minha irmã? Você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que abrir a palavra. Quem veio nas outras formações, a gente já viu isso, né? Em Jesus, Deus disse tudo. Jesus é tudo que Deus queria dizer ao homem. Então, se você quer que Deus te diga alguma palavra, se você quer ouvir a voz de Deus, o que você faz, meu irmão? Você abre a Escritura e leia a Escritura. Medite. Recolha-se, né, no seu momento de silêncio. Né? Uma frase bonita, acho que foi até a Nilde que citou outro dia de Dom Alano, né? Como é que é, Nilde? Nilde está aí não, né? Os filhos, como é que é? Meus filhos, Dom Alano dizendo lá numa pregação, não se deixem levar pelo ruído barulhento do mundo, mas saibam acolher o sussurro de Deus no fundo de seus corações. Bonito isso, né? Palavra de Dom Alano para nós. Então é isso, é saber silenciar para ouvir esse Deus que nos fala de tantas maneiras, claramente na sua palavra ou na nossa consciência. Né? Exatamente, né? A Sagrada Escritura significa pedir conselho ao próprio Cristo. É ali que Deus nos fala, essa palavra é viva, eficaz. Né? Então, a voz da consciência também Deus nos fala por ela. Consciência, ela é, a gente pode um dia voltar nesse tema da consciência, ela é um critério excelente, a nossa consciência. Ela é como se fosse a voz de Deus no nosso coração. É. Aquela, que nem aqueles desenhos animados que tem um anjinho, assim, o diabinho aqui, né? O anjinho é como se fosse isso, a voz da nossa consciência que nos mostra, que nos diz o que é certo, o que nós devemos fazer. E isso, né? Ela não é perfeita e plena, absoluta, como nada que é humano é. A consciência nossa também está sujeita a falhas, mas ela é um excelente critério, é um bom critério a nossa consciência, então a gente deve saber ouvi-la. Né? E quando a gente, de repente, não... Quer dizer, a nossa consciência não dá plenamente... Está lá a frase do Alano aí. Não escutemos a voz do mundo que grita em nossos ouvidos, mas o sussurro de Deus que fala em nossos corações. Bela frase do Alano. Então. E eu dizia, né, quer dizer, a consciência é um bom critério para nós, não é um critério perfeito, né, quer dizer, por isso que a gente pede perdão até pelas faltas que nós não sabemos, que nós não vemos, as ofensas a Deus que mesmo nós mesmos não estamos cientes. Né? Mas a gente pode voltar nesse tema depois. O número 21, sim, eu acho que é um número que vale a pena a gente pegar com mais atenção. Fé, o que é isso? Afinal de contas, fé é conhecimento e confiança. Tem 7 características. Eu acho que poderia, bom, dá na mesma, né? Mas eu queria destacar, primeiro, fé é confiança e conhecimento. Confiança, fé é isso. O que é ter fé em alguém? É confiar naquela pessoa. Ter fé em Deus é acreditar em Deus.
Mas não é acreditar que Deus existe, é acreditar nele, acreditar na palavra dele, acreditar que ele não se engana e não nos engana, que vale a pena confiar nele porque ele é digno de confiança. Isso é ter fé. É confiar que todas as palavras dele vão se cumprir, que ele não esquece, que ele está do nosso lado em todos os momentos, e se ele falou, a palavra vai se cumprir. Nós podemos e devemos confiar nas promessas de Deus para nós. Tem gente, às vezes a gente ouve alguma coisa assim, não, mas eu não vou viver de promessas. Bom, quem vive das promessas de Deus vive muito bem. Isso é mais do que o suficiente, né? Nosso Senhor nos exortava isso. Isso não é alienação, nada disso. Pelo contrário, isso é a confiança inabalável, né? que ultrapassa qualquer outra certeza que o mundo possa nos dar, né? Porque vem do próprio Deus, né? Então não se abala. Quer dizer, o céu e a terra passam, mas a palavra dele não passa. Olha a frase toda hora, né? Eu boto essa frasinha para vocês aqui, né? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Muito bem. Então, afinal de contas, o que é a fé? Bom, a fé é a confiança em Deus, mas é também um conhecimento. Ou seja, a fé é uma luz que nos é enviada por Deus e que nós acolhemos. Ela ilumina a nossa vida, mas ela não só faz com que nós entendamos melhor o mundo em que vivemos e tudo. Isso mesmo, exatamente. Bela lembrança aí, Silvia, dessa música. Né? Mas é isso, a fé ela nos traz um conhecimento novo também, ou seja, quem adere à fé, quem professa a fé em Cristo, passa a conhecer coisas novas também, digamos, o Evangelho. A verdade do Evangelho que ultrapassa a lei e os profetas, que vai além, e que nós só podemos ter acesso pela fé. A gente adere à fé como se a gente abraçasse um novo, digamos, uma nova ordem de verdades, de realidades que nós só podemos abraçar pela fé. Então é conhecimento também. Então tem alguns pontos aí, e alguns são muito bons, eu queria pegar. Primeiro, a fé é uma pura dádiva de Deus, um presente, um dom de Deus, puro dom de Deus, que nós obtemos se intensamente a pedirmos. Deus dá a fé a quem o pede com confiança. Então esse é um ponto. E eu quero pegar ele e comparar com o terceiro ponto. Então já vai pegando, atenção aí. A fé é uma pura dádiva de Deus. É um puro dom de Deus. Presente de Deus para nós. Que nós obtemos se intensamente a pedirmos. Segundo, é uma força sobrenatural de que necessariamente precisamos para alcançar a salvação. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas e aquelas pessoas que são boas e que não fazem mal a ninguém, que não têm fé? Deus pode, por meios que só Ele conhece, no último momento, talvez, dar a conhecer essa pessoa, enfim, a sua verdade, para ver se a pessoa vai aderir ou não, se a pessoa vai prestar sua adesão ou não, sua confiança ou não. Né? Nós não precisamos temer para essas pessoas que não receberam o anúncio do Evangelho, mas cabe à igreja anunciar essa verdade a todos, justamente por causa disso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é isso, é confiar em Deus. É uma força sobrenatural de que necessitamos, de que necessariamente precisamos para alcançar a salvação. Né? Então, atenção a isso. E o terceiro elemento, que é o que eu queria comparar com o primeiro. A fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se abandona ao convite divino. O que vocês acham disso? A fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se abandona ao convite divino. Veja, gente, vamos pensar, antes de ir para os outros 4 aqui. Primeiro e terceiro ponto. Primeiro ponto, a fé é uma pura dádiva de Deus, que nós obtemos se intensamente a pedirmos. Terceiro, a fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano, quando ele se abandona ao convite divino. Vocês entenderam esses dois, entenderam? Imagino que sim. Mas será que alguém de vocês consegue perceber uma aparente contradição aí entre esses dois, entre essas duas afirmações sobre a fé? Alguém consegue elaborar aí? Vocês aí que estão aí, gente. Vamos ver se alguém consegue. Se alguém acertar, se alguém conseguir imaginar o que eu estou pensando, aí vai ganhar um marshmallow. Olha aí. Marshmallow. Olha. Marshmallowzinho. Quem quer?
Quem adivinhar qual é o problema que tem aí entre a primeira e a terceira afirmação? Não é que são contraditórias, mas tem uma tensão entre elas. Que tensão é essa? A primeira, a fé é uma pura dádiva de Deus que nós obtemos se intensamente a pedirmos. Terceiro, a fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se abandona ao convite divino. Então, muito bem, ó. Toma. Quem é que falou? Gleice. Num diz que a fé é sobrenatural, isso é, não depende de nós. A segunda diz que a vontade nossa. É isso? A primeira diz que é dádiva de Deus, a segunda que é vontade nossa. Muito bem, é mais ou menos isso mesmo, o Gleice. Então, come aí o chocolate, vou te dar aí, come aí, vai. Caiu em cima do meu computador. Toma, come. Morde aí. Primeiro diz que a fé é um presente de Deus, depois coloca a fé como razão. Ah, como razão não, né? Ó, muito bom. Ó. Tem outra aqui pra você, tá, Gleice? Ó, o seu tá aqui, tá? Depois você cobra de mim, tá bom? Tá. Então, é mais ou menos isso, vocês entenderam? Gente, qual a contradição aparente que existe aí? Porque não é contradição, mas uma tensão. O primeiro aspecto diz que a fé é uma pura dádiva de Deus, que nós obtemos se intensamente a pedir. Ou seja, é um presente de Deus, é um dom de Deus. A terceira diz que ela requer a nossa vontade livre e a nossa lucidez, quando nós nos abandonamos ao convite divino. Interessante, o que quer dizer com lucidez, a ligação da fé e razão nesse sentido. A gente pode entrar nesse tema de fé e razão, que é um tema que eu gosto muito. Mas antes de entrar nesse campo, depois, Hugo, você me cobra aí a questão de fé e razão. Mas o que eu queria pegar é justamente isso, essa tensão aparente que existe entre esses dois aspectos. Gente, alguém poderia pensar, bom, ou a fé é dom de Deus, é um presente de Deus para nós, um puro presente de Deus para nós. Ou a fé requer a minha vontade. Então ela não é só um presente de Deus, ela tem uma colaboração minha, ela tem uma cooperação minha. Tá, a gente pode voltar nisso depois da consciência. Mas vocês perceberam a tensão agora? Está claro isso? O que pode acontecer? Lutero, por exemplo, eu acho que vale a pena a gente entrar nesse sentido. Na época da Reforma Protestante, tudo. Lutero, o problema dele, ele teve uma compreensão da graça como algo absolutamente livre e gratuito. Exatamente como está dizendo aqui no primeiro elemento. A fé é uma pura dádiva de Deus. E que não tinha nenhuma colaboração, nenhuma cooperação do homem. Porque o homem, desde o pecado original, ele é totalmente incapaz de qualquer coisa de bom. Nada que o homem faça é bom, nada que o homem faça presta. O homem é como um verme. Qualquer coisa que ele faz é ruim. O homem é pecador. Mesmo quando ele age bem, ele age com interesses, ele age com inveja, ou querendo aparecer, enfim. Tudo que o homem faz está sempre marcado pelo pecado, e o homem não faz nada de bom, o homem não pode ser santo. Né? Então, a salvação é graça mesmo, é só graça. Então, o que acontece? Ele é o que vai dizer Lutero. Ou seja, o homem não é capaz de nada de bom. A salvação é gratuita, totalmente gratuita. E a salvação se dá como pela fé. E a fé é um dom de Deus. Isso é o que ele pega. O homem não é capaz de nada de bom. E a fé ela é um dom gratuito, absolutamente gratuito de Deus. Bom, Lutero acaba por aí. Só que Calvino, que pegando as teses de Lutero e dando uma sequência lógica e razoável a ela, essas teses de Lutero, ele chega a que conclusão? Vamos pensar juntos. Ele pensa assim, bom, tudo bem, a fé é um dom de Deus, gratuito. Ela é uma pura dádiva de Deus. Ele assinaria embaixo aqui, Lutero e Calvino assinariam embaixo esse primeiro elemento. A fé é uma pura dádiva de Deus. Né?
Então é um presente gratuito de Deus. Fica uma pergunta então, por que algumas pessoas têm fé e outras não têm fé? Bom, por que aquelas pessoas não têm fé? Percebem? Ou seja, o Rani começou há uns 20 minutos, tá? Depois você vê o videozinho que já começou. Mas o que ele vai dizer? Calvino, né? Enfim, levando isso à consequência, os pensamentos de Lutero. Bom, se a fé é um puro dom de Deus e algumas pessoas não têm fé, naturalmente, Deus não deu esse dom a elas. Por isso que elas não têm fé. E se você, meu irmão, minha irmã, você tem fé, é porque Deus te deu esse dom. Só por isso. Não tem mérito nenhum seu. Salvação é graça. E Deus gratuitamente te deu esse dom. Agradece e louve a Deus por isso. E você está salvo. Tá? Mas e aquele que não tem fé? Bom, aí qual a conclusão que Calvino vai tirar? Aquele que não tem fé, não tem fé. Porque Deus não quis. Deus não quis dar a fé a ele. Por quê? Porque não quer que ele se salve. Porque ele está predestinado à condenação. Mas isso tem sentido? Aí você vai fundamentar lá, por exemplo, mesmo a revolta dos mortais vos dará glória, e os que sobraram do furor vos louvarão, sei lá, salmo lá. Ou então aquele outro texto que Jesus fala, não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Né? Então, todos aqueles que Deus quis salvar, salvou. Então, ou seja, exatamente, por que evangelizar então? Né? Porque, mas aí eles vão dizer que não, tem que evangelizar porque a fé vem pela pregação. Você anuncia, você evangeliza, você prega. Se a pessoa aderir pela fé, é porque Deus deu esse dom a ela, ela está salva. Se ela não aderir pela fé, é porque Deus não deu esse dom e ela está, então, condenada. Ela já está predestinada à condenação. O que vai claramente contra um texto bíblico, um texto da palavra de Nosso Senhor, né, que diz assim, ó, abram aí, quem tiver com a escritura. Quem tiver com a escritura, abra aí. 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 4. Vocês sabem achar fácil as coisas na Bíblia? Os textos, rapidinho? Hein? A sequência? Sabem, né? Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Vocês sabem isso? Depois, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, depois Filemon e depois Hebreus. Vocês sabem direitinho? Vocês sabem a sequenciazinha para guardar? Rococó, sabe? Não? Vou ensinar vocês então aí, ó. Rococó, Galefi, Coteté, Tititi e Filé. Rococó, Galefi, Coteté, Tititi e Filé. Guardaram? Rococó, Romanos, Coríntios e Coríntios. Galefi, Gálatas, Efésios e Filipenses. Coteté, Colossenses, Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Tititi, Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Filé, Filemon e Hebreus. Tá bom? Vocês vão guardando aí então. Bom, agora vamos ao que interessa. Mas isso interessa também. 1 Timóteo 2, 4. O que vai dizer aqui? Vai falar que nós devemos nos submeter às autoridades, para que levemos vida calma, serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aí no 4 diz, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É óbvio, gente, Deus ama todos e Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então isso confronta essa noção errada do protestantismo, sobretudo da corrente calvinista, da predestinação. Mas, no fundo, essa corrente calvinista é fruto de Lutero. É um fruto, é uma consequência lógica do raciocínio de Lutero, de que a fé é só pela graça. Percebem? Se a fé é só pela graça, é só graça de Deus, é um dom gratuito de Deus absoluto, e não há absolutamente nenhuma participação do homem. Então, o homem que tem fé, ele não tem mérito nenhum, ele não tem abertura de coração nenhuma, ele simplesmente, Deus fez o dom a ele como se ele fosse um robô, uma marionete. E o homem que não tem fé é porque Deus não quis. Quer dizer, não é que ele não quis ter fé, Deus não quis dar o dom a ele. Então, então ele foi criado para quê? Ele está predestinado à condenação. Isso não está de acordo com a fé, pelo amor de Deus, isso é elementar, gente. A gente sabe disso. Mas só para a gente ter essa noção de que talvez hoje nem tanto.
porque o protestantismo, no decurso dos séculos, também tem sido apurado. Né? Acho que é possível a gente imaginar isso. A gente às vezes vê pregações de protestantes aí falando sobre isso, sobre a nossa cooperação, sobre a nossa participação. Quer dizer, eles têm se deixado influenciar pelo contato com a palavra de Deus, pelo contato com os católicos, pelas pregações católicas. Não somos só nós que sofremos influência deles, mas eles, da nossa também, a gente pode imaginar nesse sentido, né? Bom, enfim, mas o fato é esse. O que vai mostrar, então, essa questão contra a predestinação e mostrando que, de fato, sim, a fé é uma dádiva gratuita de Deus, mas não existe predestinação? Esse terceiro elemento, essa terceira resposta. A fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se abandona ao convite divino e acolhe a vontade de Deus na sua vida. Percebem? Então, sim, a fé é uma pura dádiva de Deus, mas tem que ter uma abertura de coração nossa. Então, aquele que não tem fé, não é porque Deus não deu o dom a ele. Não é porque Deus quer que ele seja condenado. Deus criou ele, predestinou ele para o inferno. Não. Mas é porque a pessoa não quis se abrir à graça de Deus que lhe é dada. Porque Deus quer que todos se salvem. Né? Então, a fé é um puro dom de Deus, mas que está acessível a todos. Todos podem ter fé. Todos podem acreditar em Deus se quiserem, se pedirem a Deus. Olha o que diz o primeiro. A fé é a pura dádiva de Deus, que nós obtemos se intensamente a pedirmos. Então, peçamos a Deus a fé. Requer a livre vontade, a vontade livre nossa, né? Só quem tem vontade livre pode ter fé. E a lucidez do ser humano, quando se abandona ao convite divino. Quem tem fé não é um ignorante, um cego, um estúpido, que não tem vontade própria. Pelo contrário. Ele tem vontade própria e manifesta a sua vontade prestando adesão à fé. Ele age com a sua lucidez. Quem diz sim a Deus, quem acolhe a verdade do Evangelho, não é um ignorante. Né? Essa vontade já se encontra no ato de pedir, já é um germe. Por isso que quem pede já está com o coração aberto, vai acabar ganhando dom, vai acabar recebendo a fé, vai acabar vivendo a fé. Mas a questão é isso, essa razão, essa lucidez. A fé, ela não só não vai contra a razão, como ela supõe a razão. Eu lembro que a gente falou um pouco sobre isso também numa outra formação, não lembro qual. Né? A fé, ela não só não se contrapõe à razão, não contraria a razão, como pelo contrário, ela supõe a razão, ela exige a razão, ela pede a razão. Sem razão não é possível ter fé. Só quem tem razão pode ter fé, ou não. Só uma pessoa, porque é racional, só um ser humano pode ter razão, ou pode ter fé, digo. Só quem tem razão pode ter fé, ou pode, por opção, não ter fé. Veja, a gente não vai nunca dizer que um cachorro tem fé, e nem que um cachorro não tem fé. A gente nunca vai dizer que um robô tem fé, ou que um robô não tem fé. Né? Ou esse bonequinho aqui, ó. Tem um bonequinho aqui, ó. É um padrezinho, ó. Sou eu. Ó. Peraí. Padre Bruno. Tô meio com cabelo de Curadás aqui, mas tudo bem, né? Então, ou seja, um boneco, ele não pode ter fé. Né? Então, exatamente, ou seja, só quem tem razão pode ter fé. E pode não ter fé. Só um ser humano pode ter fé e pode não ter fé. Por quê? Porque ele tem razão. Então, a razão, ela não contraria a fé. E a fé não contraria a razão. Pelo contrário, uma precisa da outra. Quer dizer, uma precisa da outra. Pelo menos a fé precisa da razão. A razão sem a fé, ela para na razão, né? Ela para na razão. Fica só a razão. Mas a fé sem razão não existe. Não tem como. Não tem como haver fé sem razão. Só o ser humano é chamado a fé. Porque ele é dotado de razão, de vontade, de inteligência. Tá claro isso, gente? Vocês entenderam isso? Sim, né? Isso é claro, né? Depois, alguns outros itens aqui. A fé é absolutamente segura porque Jesus o garante. Essa frase aqui, gente, a gente podia fazer também outra frase, né? A razão sem fé não vai convergir para a verdade de Deus. Não vai chegar à plenitude da verdade. A gente podia fazer uma frase, assim, um cartaz, um cartolina e prender, assim, né? Para a gente não esquecer. A fé é absolutamente segura porque Jesus o garante. Acabou. Fides et ratio, bem lembrado.
A fé é incompleta quando não se tornar operante no amor. A fé tem que operar pela caridade. A fé age na caridade. Mas, atenção, nós somos salvos não pelas nossas boas obras, mas pela fé. Tá? A gente não é salvo pela fé e pelas obras. A gente é salvo pela fé, que opera através das obras. Mas as obras, elas são apenas um sintoma da nossa fé. Elas são uma consequência da nossa fé. Tá? Ou seja, em relação à nossa salvação, a fé é a raiz. A fé é a raiz da nossa salvação. O amor são os frutos. São os frutos. Né? Por isso que temos que estar enraizados em Cristo, firmes na fé. E nós vamos dar bons frutos, que são a caridade. A raiz da nossa salvação é a fé. A caridade vão ser os frutos. Se não há frutos, se não há caridade, essa fé não é verdadeira, essa árvore está morta, essa raiz está seca. Mas pelos frutos, nós reconhecemos a árvore, reconhecemos que ela tem raízes, que ela tem confiança em Deus, né? Nós, né, estamos ligados à videira, que é nosso Senhor, né? Então, outra coisa, a fé cresce, olha aí, a fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a palavra de Deus e permanecemos com Ele na oração, em vivo intercâmbio. A oração é isso, gente, a oração é tratar de amizade com Deus. A oração não deveria nos cansar. Ai, estou cansado. Ai, eu tenho que rezar meu terço agora. Ai, meu Deus, que eu não terminei. Ai, meu tercinho, que eu não terminei. Ai, meu Deus, ainda falta um mistério. Ai, meu Deus do céu. Estou cansado. Ai, porque eu tenho que ler a Bíblia. Ai, porque eu tenho que... Não. Veja, a fé, ela é algo que tem que nos descansar. Aí você fala assim, cheguei em casa, estou cansado, já rezei, agora vou relaxar. Vou ligar a televisão. Né? Vou ver o PAN, sei lá, vou ver, o que eu vou ver? Vou entrar no Facebook, né, para relaxar. Né? Então, tinha que ver como era lindo Dom Alano rezando antes da nossa partida domingo aí, tá vendo? Bonito. Então, vou relaxar, né? Gente, a gente relaxa rezando. É ali que a gente descansa, é em Jesus. Ele é o nosso descanso. O que ele fala? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai meu jugo sobre vós, recebei a doutrina, pois sou manso e humilde de coração, encontrareis repouso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, é nele que a gente tem que descansar, saber fazer silêncio, saber estar na presença de Deus. E ali a gente vai descansar, tá bom? Graus de oração, tá, a gente pode entrar nisso outra hora, né? Mas isso, a gente pode crescer também, crescer na vida de oração, né? Mas então isso, fé é essa amizade com Deus, é tratar dessa amizade com Deus. A grosso modo, o que a gente pode falar é que esses graus da vida espiritual seria justamente isso, essa caminhada cada vez maior, essa amizade cada vez maior com esse Deus, né? Não, sim, olha, isso aí você está perfeita, Silvinha. Temos que ter discernimento para ofertar o melhor para Deus. Rezar quando você está com sono é quase um pedido para dormir. Perfeito. Você reza, tem aquela história, você reza que o teu anjo da guarda vai terminar para você, né? Aí o cara não rezou o terço, né? Aí na hora de dormir ele vai, eu vou rezar meu terço agora na hora de dormir, que se eu não terminar, o meu anjo da guarda termina para mim. Aí o cara começa, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí, dorme, dorme e o anjo termina, reza o terço todo para ele. É verdade, tem razão. Veja, a nossa fé, ela valoriza muito o ser humano por inteiro. Corpo, alma, né? Então, nós precisamos dormir. Lembra aquilo tudo que eu falei com vocês, né? Sobre cumprir os deveres de Estado nosso, ser um bom estudante, um bom profissional, né? Um bom filho. Isso supõe também boas horas de sono. Isso é humildade. Dormir é humildade. Não querer fazer tudo sozinho, reconhecer que tem uma hora que, olha, melhor deixar Deus trabalhar. Eu dormi, não aguento, estou cansado. É inútil levantar de madrugada ou à noite retardar vosso repouso para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dorme. Esse diz um salmo lá, salmo gradual, agora eu não sei qual é, 120 alguma coisa. Exatamente, é inútil levantar de madrugada ou à noite retardar vosso repouso para ficar trabalhando. Não, vai dormir.
para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dormem. A gente está dormindo e Deus está fazendo o pão crescer para nós. Descanso é dever do cristão, exatamente. Então, a fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a palavra, permanecemos com ele. A palavra de Deus, veja, gente, para nós que já estamos numa caminhada, isso aqui é alimento sólido, nada de ficar no leitinho. Não é isso que Paulo fala lá para os Colossenses? Ficar só no leitinho. Ah, leitinho. Não, alimento sólido. Alimento sólido, você não pega, come e engole, você mastiga, você rumina, igual ruminante, né? Já viu aqueles bichos ruminantes? Ah, tá. Então, você tem que mastigar a palavra de Deus, sentar, ler, mastigar, ler, deixar aquilo entrar no coração, palavra por palavra. Isso é assim que se come alimentos sólidos. A gente senta. Uma garrafinha d'água dessa aqui, você pode beber andando, até correndo. Já vê aqueles maratonistas? O cara vai correndo assim, vai correndo, ele tá correndo, né? Aí passa o cara, dá uma aguinha para ele, pega assim. Já viram isso? Não tem problema. Leite, você pega um leite e bebe em pé assim. Mas comida não. Vai comer uma feijoada assim. Você pega aquele pratão de feijoada e vai comer de qualquer jeito? Não vai. Como é que você faz para comer a feijoada? Você senta. Você bota aquele prato, bota um guardanapo aqui, né? Bota um guardanapo assim. Pega um garfo, uma faca, come com calma, devagar, mastiga. Por quê? Porque é alimento sólido. É assim que tem que ser o nosso contato com a palavra de Deus. Não dá para ficar só de, meio avoado assim. Tem que ter, né? Não sei porque que eu entrei nesse negócio de palavra de Deus aqui. Porque ela cresce à medida que a gente aprofunda e medita a palavra de Deus. E um último ponto bonito também, muito até poético, diz assim: a fé permite-nos já a experiência do alegre antegozo do céu. Ou seja, pela fé nós já temos previamente, já degustamos previamente um pouco da alegria que nós vamos ter no céu junto de Deus. Né? A fé, então, ela é como se fosse um aperitivo. Né? Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no hino da caridade, ele fala assim, que agora, por enquanto, nós vemos em parte, de maneira confusa, como num espelho, né? De maneira confusa, mas um dia veremos face a face, né? Conheceremos como somos conhecidos, né? Porque o veremos tal como ele é. Então, basicamente isso, né? Então, ou seja, ali está dizendo que nós um dia veremos face a face, mas ao mesmo tempo diz que nós hoje já vemos em parte, como que em espelho, de maneira confusa, mas nós de alguma maneira, meus irmãos, vocês aí que estão do outro lado, nós já vemos a Deus de alguma maneira, nós já contemplamos a Deus de alguma maneira. Deus se mostra para nós. Os puros de coração conseguem ver a Deus. Felizes os puros de coração porque verão a Deus. Né? De alguma maneira a gente já vê Deus no mundo, a gente já sente a sua providência, a sua ação no mundo. De alguma maneira a gente já contempla de maneira confusa, como que num espelho, em parte. Mas já vemos, já temos alguma experiência. O já e ainda não. Já e ainda não. Agora nós estamos indo para o número 22. Vocês estão perdidos aí, que página que a gente está? Não, no 21 ainda. Mas virando a página, no 21 tem o comentário aí, né? Ele fala aí, conta uma história aí de um paraquedas, né? E aí vocês dêem uma olhada nisso. Basicamente falando sobre isso, sobre a confiança, né? Tá bom? Boa noite, Margarete. Boa noite, Aline. O pessoal está chegando aí. Tá bom? Vamos continuar então, número 23. Como se crê? O outro número o outro número não, o outro Yucat, o Yucat em espanhol, o número 22, a pergunta é diferente. É assim: como funciona a fé? Olha só, né? Como funciona a fé? E no 22, em português, é como se crê. Mas basicamente a resposta é a mesma. Vai dizer assim: quem crê procura uma ligação pessoal com Deus e está pronto a crer em tudo que ele revelou acerca de si mesmo. Ele vai falar, né, num primeiro momento há uma perturbação, um desassossego, né? Ele percebe-se que o ser humano percebe que aquilo em que ele vive, o mundo em que ele vive, não dá conta de tudo o que existe, né?
ele percebe que existe algo por trás, como que um mistério na criação, né? E aí depois um dia ele se liga a Deus, né? Então isso. Depois o número 23 eu queria abordar, porque o número 23 é um número muito bom. E eu queria abordar então o número 23 com vocês. Antes da gente entrar no 23, só mais uma coisa. Vocês estão vendo que, à medida que a gente vai passando as páginas, nós temos aqui, né, nas laterais, né, assim, nós temos as frases, os comentários, não é isso? Dos autores. Se vocês quiserem comentar algum ou fazer alguma pergunta sobre algum, fique à vontade também. Vale a pena a gente ler esses comentários, porque eles tratam justamente a respeito do que nós estamos vendo nos números. São explicações, né? Por exemplo, alguém citou aí, ler a Sagrada Escritura significa pedir o conselho a Cristo, o conselho de Cristo, citação de São Francisco, que está aí na página 24, ali do lado do número 19. Né? Então, depois nós temos outras aqui, outras citações, né? E, enfim. Aí eu queria pegar agora no número 23, tá bom? Então, o que acontece? Aproveitando, então, esse dado, aí ao lado do número 23, nós temos uma citação aí à direita, aqui, ó, estou no YouCat, uma citação aqui à direita do número 23, tá? Aqui assim, de um filósofo alemão chamado Max Planck, que ele diz aqui alguma coisa justamente sobre isso. Ele fala: entre Deus e ciência natural não encontramos qualquer contradição. Eles não se excluem, como hoje alguns creem e temem. Eles completam-se e implicam-se mutuamente. É claro. Veja, o que diz a nossa fé no seu primeiro artigo? Diz assim: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois, no Niceno Constantinopolitano, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, há um único Deus criador de todas as coisas. Né? Ou seja, de todas as coisas visíveis, o mesmo Deus criador. Né? Então, é isso. Quer dizer, ele criou todas as coisas. Há uma só verdade, um só criador de tudo. E é justamente o que vai dizer esse número 23. E aí eu queria fazer essa comparação, porque a verdade é que o Catecismo Espanhol e o CAT espanhol está melhor aqui nessa parte, tá bom? Vamos ver aí. Olha o que diz em espanhol. Há contradição entre fé e ciência natural? Há contradição entre fé e ciência? Pergunta nos dois é igual. Aí a resposta em português diz assim: não existem contradições insolúveis entre fé e ciência natural, porque não podem existir verdades duplas. Está clara a resposta? Agora olha a resposta em espanhol. Não há uma contradição insolúvel, né? Insolúvel entre fé e ciência, porque não pode haver duas verdades. Perceberam uma diferença ou não? Quem perceber a diferença ganha uma pipoca rosa. Pipoca rosa. Vocês gostam dessa pipoca rosa? Eu não gosto dessa pipoca. Eu estou com uma aqui, ela já deve estar até velha. Vou dar a pipoca rosa para vocês. Não, mas eu não gosto, vou dar para vocês, né? Não vai ficar bem. Vou dar um pirulito para vocês, ó. Pirulito coração. Eu sei que não é rosa, só o pacote. Eu sei que não é. Mas, Juliana, eu sei que a pipoca não é rosa, é só o pacote. Tá? E esse pirulito aqui, ele é rosa. Bom, vamos voltar ao que interessa aqui. O que diz o catecismo? O catecismo em português responde assim: a pergunta é, atenção, a pergunta.
Existe contradição entre fé e ciência natural? Existe ou não? Contradição entre fé e ciência natural? Não. Não existe, porque é um só Deus que criou tudo. E aí a resposta em português diz assim: não existem contradições insolúveis entre fé e ciência natural, porque não pode existir verdades duplas. Em espanhol diz: não há contradição insolúvel entre fé e ciência natural, porque não pode existir duas verdades. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu mesmo vou responder. É que em português diz que não pode haver contradição entre fé e ciência, porque não pode haver verdades duplas. Em espanhol diz que não há contradição entre fé e ciência, porque não pode haver duas verdades. Qual é a diferença? E qual está mais bem escrito? Exatamente. Muito bem, Lohane. Lohane acaba de ganhar um pirulito rosa. Qual é a diferença de duas verdades e verdades duplas? Pois bem, o Hugo fez uma pergunta: o que são verdades duplas? Se alguém souber, vai ganhar. Eu estou prometendo coisa demais aqui, não vai ganhar nada não. Mas olha só, gente, o que é verdade dupla? Eu não sei. Duas verdades está claro. Vocês percebem como a resposta... exatamente, Thaís. Verdade dupla é uma verdade que aponta duas coisas diferentes. Duas verdades são duas verdades, é isso confuso. Veja, verdade dupla eu não sei o que é. O que eles queriam dizer com verdade dupla são duas verdades. Verdade dupla, que expressão é essa? O que isso quer dizer? Honestamente, com todo respeito à Conferência Episcopal Portuguesa, mas eu acho que aqui eles pisaram na bola. Digo isso, gente, com todo respeito e reverência que eu devo aos bispos, se é que foi eles que fizeram essa tradução. Eu não sei se em Portugal verdade dupla é uma expressão que fique clara para eles, mas para nós não é. A tradução em espanhol está muito mais clara, muito melhor. O que eles dizem? Olha só, é clara, ninguém vai questionar. Não há contradição insolúvel entre fé e ciência, porque não pode haver duas verdades. Ou seja, a verdade é uma só. Percebem? Então está claro, o catecismo em espanhol está claro, não pode haver duas verdades. Então, quem tiver com catecismo em português, eu recomendo que faça isso, tá? Onde está no número 23, verdades duplas, puxa uma setinha e escreve duas verdades. Não pode existir duas verdades, tá bom? É claro que foi isso que eles quiseram expressar, Luísa. É verdade. Só que foi infeliz a expressão verdade dupla. O que é uma verdade dupla? Sei lá, não sei o que é isso. É o que eu falei, eu não sei se em Portugal existe isso de uma maneira mais clara, mas para nós não. Verdade dupla pode gerar equívocos. Pessoas podem dizer coisas diferentes falando verdade dupla e cada um diz uma coisa. Duas verdades é uma expressão bem mais clara. Não pode haver duas verdades, a verdade é uma só. Por exemplo, o cristianismo, o catolicismo, vamos ser mais claros então, e o protestantismo também, vai dizer que não existe reencarnação. O espiritismo vai dizer que existe reencarnação. Bom, para essa questão, o catecismo em espanhol responde: não pode haver duas verdades. Ou uma coisa é verdade ou a outra. Verdade dupla, é difícil saber o que é isso, né? Tá bom? Vamos lá. Aí depois, tá claro esse número, gente? Aí vamos ver o comentário. O comentário tá bom, do 23. Diz assim: nenhuma verdade da fé faz concorrência. Em espanhol vai dizer está em conflito. Nenhuma verdade da fé faz concorrência com as verdades da ciência. Só existe uma verdade, a qual dizem respeito tanto à fé como à razão científica. Deus quis tanto a razão com que podemos descobrir as estruturas racionais do mundo, como a fé. Por isso, a fé cristã exige, olha aí o que eu havia dito, e apoia a ciência natural. A fé existe para conhecermos as coisas que, embora não possam ser abarcadas pela razão, existem, todavia, para além da razão e são reais. A fé lembra a ciência natural que esta não se deve colocar no lugar de Deus, mas servir à criação.
essência natural, tem de respeitar a dignidade humana em vez de atentar contra ela, e assim por diante. Tá bom? Então, justamente isso. Então, gente, quem tiver com o catecismo em português, quem já comprou o catecismo em português, o número 23, onde fala aí, não podem existir verdades duplas, eu recomendo que puxe uma setinha e faça essa anotação. Onde está verdades duplas, escrevam duas verdades. Não pode haver duas verdades, tá bom? Pois é, aí, olha isso aqui, que é esse negócio aí. Verdade dupla. Uma verdade apresentada teologicamente também pode não ser uma verdade filosófica. Que confusão, não estou entendendo nada. Bom, duas verdades, não pode haver duas verdades, tá bom? Número 24. O que a minha fé tem a ver com a igreja? Veja, gente, isso aí muita gente pode pensar assim, né? Não, eu tenho muita fé. A gente não ouve isso. Eu tenho muita fé, eu só não vou à igreja. Eu tenho muita fé, mas eu só não vou à igreja. Veja. O que a minha fé tem a ver com a igreja, né? Tem tudo a ver. Ninguém pode crer só para si mesmo, como também ninguém consegue viver só para si mesmo. Recebemos a fé da igreja. Quem crê em Cristo, crê porque a igreja formou essa pessoa. Por isso a sua fé tem a ver com a igreja. A igreja é sua mãe, que te gerou na fé. Tudo a ver. O mínimo que um filho tem que ter em relação a mãe é gratidão pelo dom que recebeu. Tá bom? Recebemos a fé da igreja, vivemos em comunhão com todas as pessoas com quem partilhamos a nossa fé. A igreja é a família dos crentes. A igreja é... O que é a igreja? A igreja é a família dos que creem em Cristo. A reunião, a assembleia, a comunidade daqueles que estão em comunhão com Cristo. Portanto, a igreja é a nossa família. Ninguém é chamado a crer sozinho. A nossa fé é pessoal, mas não é isolada. Tá? Então, a fé é aquilo que uma pessoa tem de mais pessoal, mas não é assunto privado. E aí vai dizer exatamente, vai falar sobre isso, né? O eu e o nós. Nós professamos juntos a nossa fé. Tá bom? Muito bem, estamos chegando quase a 30 espectadores aí, estamos com 29 aí, coisa boa, né? Sinal de que o nosso grupo está crescendo, graças a Deus. Vamos perseverar aqui então, porque isso aqui é ocasião de bênção de Deus para vocês. Vocês podem ter certeza, isso eu já falei, algumas vezes eu falo, que isso aqui, vocês estão sendo agraciados por Deus, por estarem cumprindo formalmente um pedido do Santo Padre que foi feito a vocês, né? De estudar o catecismo também aqui nas redes sociais, né? Muito bem. Amém. Depois a gente vai pegar o número 25, né? Que vai falar sobre o credo cristão. Credo cristão. E ele traz um número interessante. Para que precisa a fé de definições e símbolos? Afinal de contas, alguém poderia pensar. Boa, então, legal. Depois aí no final dos avisos aí vocês falam desse slide aí. Ó. Veja, gente. Alguém poderia pensar, para que a fé precisa de definições e símbolos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor do Filho. Por que isso, né? Veja. Vamos mandar o link para o padre. Não bastaria só a fé? A gente tem a fé, a gente acredita em Deus, isso basta. Para quê, né? Cada um... a fé é confiar em Deus e acabou. Eu creio em Jesus, amém. Jesus, amém. Só isso. Não basta isso? Por que tem que ter um símbolo da fé? Tem que ter critérios, tem que ter, né? Por que precisa a fé de definições e símbolos? E aí a resposta é boa. Estou aí no número 25 do catecismo agora. Na fé, o que está em jogo não são palavras vazias, mas a realidade. Na igreja, cristalizaram-se ao longo do tempo símbolos da fé. Símbolo é aquilo que une. O simbólico é o contrário do diabólico. Diabólico é aquilo que divide. O simbólico é aquilo que une. Você tem um símbolo, outra pessoa tem outro, aquilo te une. Aquilo é um sinal que te une a outra pessoa. O símbolo, né? O símbolo da fé. De onde vem simpatia, de onde vem sinônimo, de onde vem síntese, simbólico. Ou seja, o símbolo da fé. A profissão da fé de todos os crentes no mundo inteiro. Né? Não são palavras vazias na fé, no credo, mas a realidade. Na igreja cristalizaram-se ao longo do tempo
símbolos da fé, com a ajuda dos quais contemplamos, expressamos, aprendemos, transmitimos, celebramos e vivemos essa realidade. Tá bom? Sem formas densas, dilui-se o conteúdo da fé. Percebem a força dessa frase? Gente, olha aqui. Sem formas densas, dilui-se o conteúdo da fé, se perde. Por isso, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, né, e assim por diante. Ou seja, o símbolo da fé, ele fortalece, ele firma, faz concreta a fé. Sem essas formas densas, o conteúdo da fé pode se diluir. Tá bom? Eu estou vendo alguém perguntando sobre os vídeos, sobre salvar no computador. Esses vídeos já ficam salvos aí no live stream, né, na nossa página no YouCat, você pode ver a qualquer hora, né? Não precisa se preocupar, não. Está tudo lá. Por isso, a igreja dá muito valor a determinadas proposições. Os símbolos da fé são igualmente importantes, na medida em que a fé da igreja é traduzida para diferentes culturas, devendo manter-se na sua essência. Tá bom? Exatamente, Hugo, é um pouco por aí, né? Os símbolos da fé, então, são definições abreviadas da fé, eu já estou no número 26, que possibilitam uma confissão comum a todos os crentes. Tá? Ela já se encontra, olha aí que interessante, nas cartas paulinas, desde o início, desde os primeiros séculos, ainda ali quando eles ainda estavam escrevendo o Evangelho, já havia espécies de símbolos da fé, né? Falando sobre Cristo, os hinos que falavam de Cristo, né? Por exemplo, aquele hino dos Colossenses que fala, né, que Cristo é o primogênito dentre os mortos, porque Deus quis nele fazer habitar a plenitude, né? Enfim, aquele hino lá dos Colossenses, ou aquele outro hino aos Filipenses, onde ele fala que Deus, que Jesus não se prevaleceu de sua condição divina, mas se fez servo humilde e obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e o elevou à sua direita, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, e assim por diante. Ou seja, já eram símbolos, já eram hinos, já eram fórmulas que a igreja anunciava, pregava, repetia, para conhecer melhor o Cristo, para consolidar a sua fé em Cristo. Essa profissão de fé que era repetida pelos fiéis sempre, né, justamente porque não sabiam ler, a maioria dos fiéis não sabia ler. Então, a fé que entrava pela pregação, né, e as pessoas que estavam sempre ali, rezando essa mesma fé, celebrando a mesma fé. Então, um pouco isso, né? Olha aí. O símbolo, o proto-cristão, símbolo dos apóstolos, possui uma especial dignidade por ser uma síntese da fé dos apóstolos. É esse que nós conhecemos, o símbolo dos apóstolos. É o que nós recitamos todo domingo. Tem o símbolo dos apóstolos, o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele dos concílios de Nicéia e Constantinopla, com mais definições, com mais elementos, né, mais aprofundado. O símbolo dos apóstolos tem força justamente por ser uma síntese da fé recebida diretamente dos apóstolos. O grande símbolo da fé, ou o símbolo niceno-constantinopolitano, tem um alto prestígio porque proveio dos grandes concílios da então ainda indivisa igreja. Eu estou no número 26 aí no comentário, hein? Né? Nicéia em 325 e Constantinopla em 381. Vejam aí que logo depois que cessou a perseguição aos cristãos, né? No século IV, cessando ali, no ano mais ou menos 315, cessou a perseguição aos cristãos, e aí então foi convocada essa reunião por todos os fiéis. Não rezamos ele todo domingo porque o símbolo dos apóstolos ele tem muita força também. Ele é mais sintético e ele remonta aos próprios apóstolos. O símbolo niceno-constantinopolitano ele traz mais elementos justamente porque estava tentando responder algumas heresias. Por exemplo, sobre Jesus. Por isso que fala que Jesus Cristo, né, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. Né? Deus de Deus, luz da luz. Né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, ele mesmo vai falar do Espírito Santo com mais clareza também. Senhor, ele que é Senhor também, junto com o Pai e o Filho. Senhor que dá vida. E com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Né? Então, é um símbolo mais denso, mais completo, mas porque queria responder a heresias e tudo, para voltar à fé dos apóstolos. Mas o símbolo dos apóstolos, ele
ele consegue ser denso, trazer toda a fé, mas ao mesmo tempo ser claro, ser breve, ser mais fácil de decorar. É importante isso de decorar, isso era muito, hoje para nós ainda é, mas na época era mais importante ainda, porque as pessoas não sabiam ler e escrever, então você tinha que decorar as coisas. Gente, vamos pensar, qual era o primeiro mandamento da lei de Deus no Antigo Testamento? Qual era o primeiro mandamento? Quem acertar vai ganhar um biscoito torcida. Torcida de... Esse aqui é de bacon. Tem gente que falou aqui, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que começa esse mandamento? Antes do amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que é? O que diz lá na Escritura? Engasguei. A casa do biscoito tá boa. Ó, vou jogar um brinde para vocês então. Ei. Outro pirulito. Gente, como é que é o mandamento? Para de me enrolar. Não comer da árvore da sabedoria, não tem nada a ver. Amarás toda tua alma e todo o teu coração. Sim, mas como que fala antes? O primeiro mandamento da lei é este. Aí, eu vou dar um espacinho e vocês completam. Tá? Eu vou deixar um espaço em branco e vocês completam. Ó, o primeiro mandamento da lei de Deus é esse. Tananana, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos. Primeiro mandamento da lei de Deus é esse. Tananana, Israel, amarás o Senhor teu Deus. Qual é esse tananã? Que palavra é essa que Deus dá? Qual é o primeiro mandamento que Deus dá? Primeiro mandamento da lei de Deus. Ouve, Israel. Luísa ganhou. Ouve. Ouve, Israel. Ouve. Ó. Ouve. 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 Ouve, Israel. Ouve, Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, o primeiro mandamento da lei de Deus era esse. Ouvir. Por que ouvir? Porque o povo não sabia ler e escrever. Como é que eles conheciam a palavra de Deus? Como que eles acolhiam? Ouvindo. Gente, não se admire com uma coisa que eu vou dizer. Provavelmente Nossa Senhora também era analfabeta. Mas ela meditava e guardava no seu coração todas as palavras que ouvia. Isso não é de fé não, tá, gente? Que Nossa Senhora era analfabeta em São José. Mas eu tenho para mim que sim. Eles não sabiam ler e escrever. Eu acho que não sei. Imagino que não. Mas não importa isso. Porque não era o contexto dela, uma menina da idade dela, ainda mais no lugar dela. Mas ela fazia o que? Ela ouvia a palavra de Deus e meditava e guardava no seu coração. Primeiro mandamento. Então, gente, para nós isso vale hoje também. Hoje nós sabemos ler e escrever. Isso é muito bom. Mas nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus, a meditar, a ler, a refletir e acolher essa palavra no coração. Né? Ouve Israel. Então, decorar, não existe mal nenhum em decorar. A gente tem uma implicância com decorar as coisas, né? Ah, decoreba. Ah, isso aí é decoreba. O que importa é a gente aprender. Não adianta decorar. Tem que aprender. E quem diz que quem decora não aprende? Vem, decorar passagens bíblicas e tudo, não é obrigatório. Mas também não é pecado não, tá? Não é pecado. Se você quiser, você pode decorar. Tem um texto bíblico que você gosta muito, você decora. Eu tenho alguns textos que eu já decorei de cabeça, pequenos, breves, alguns. Né? Vale a pena. Quer ver um texto bíblico que vocês todos já decoraram de cabeça? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Você já não tem o Pai Nosso de cabeça? Você já não tem o Pai Nosso de cor? Por quê? À custa de tanto repetir. De tanto repetir, você acabou guardando no coração. Isso é saber de cor. Gente, saber de cor não é decoreba. Saber de cor significa saber de coração. De cor. Cor, coração. Cor, cordes, coração. Concordar.
ter o mesmo coração, né? Então isso, né? Ou seja, então nós podemos e devemos decorar o símbolo da fé, como nós decoramos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Podemos decorar alguns textinhos. Pô, Fernanda, que pena que você está desistindo de tentar. Espero que da próxima vez você consiga aí. Tá bom? Então vamos guardar no coração a palavra de Deus, né? Meditar e guardar no coração como fazia a Virgem Maria. Tá bom? Escondido com Cristo em Deus. Colossenses 3. Você botou isso por um acaso, Gleice? Ou você sabe que isso é meu lema? Então, como surgiram os símbolos da fé, vai falar que remonta a Jesus, no 27, hein? Que exortou os discípulos a batizar e deveriam confirmar, então, as pessoas se elas vão... Ah, tá, é o meu lema, é Colossenses 3:3. Muito bem. Os símbolos da fé remontam a Jesus que exortou os discípulos a batizar. Estes deveriam, então, confirmar se as pessoas confessavam uma determinada fé, nomeadamente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ou seja, a fé na Trindade. Essa é a célula primitiva, ou seja, o primeiro germe de todos os símbolos posteriores, a confissão do Senhor Jesus, né? E o seu encargo missionário, isto é, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Todos os símbolos da fé da igreja são desdobramentos da fé neste Deus trino. Isso é interessante também. Todo símbolo da fé é um desdobramento da mesma fé, da fé no Deus único, no Deus unitrino, da fé em Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, quando a igreja, por exemplo, desenvolve ou coloca novos elementos no símbolo da fé, ela não está acrescentando novas verdades. O credo niceno-constantinopolitano não acrescentou novas verdades ao símbolo dos apóstolos, apenas explicitou, tornou mais claras, aprofundou uma compreensão que já havia. A igreja sempre acreditou naquelas verdades, né? Então, cada um deles começa com a confissão no Pai, Criador e sustento do mundo, referem-se depois ao Filho, através do qual o mundo e nós mesmos encontramos a redenção, e desembocam na confissão do Espírito Santo, presença de Deus na igreja e no mundo. Gente, nós temos quase 1h20 de colocação. Hoje não tivemos intervalinho, não tivemos recreio, né? Ficamos sem recreio, olha aí. Já está na hora de terminar, né, gente? Tá bom. Já são mais de 11h30. Hoje, honestamente, peço desculpas a vocês. Não sei, não acho que rendeu muita coisa, mas alguma coisa vale a pena, né? Depois do número 28 e 29, a gente vai terminar no 29, vai continuar na próxima semana do 30, tá bom? No 28, o que nós temos? O símbolo dos apóstolos, que nós conhecemos muito bem, porque recitamos todo domingo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E vocês vejam como a gente tem isso de cabeça guardado, nos ajuda em outras questões. Por exemplo, hoje mesmo, aqui, conversando com vocês, eu não citei o símbolo dos apóstolos? Para defender o quê? Para defender que não existe contradição entre fé e razão. Vocês lembram disso agora, há um tempo atrás? Alguns minutos atrás, uma meia hora atrás. Justamente para defender, para mostrar para vocês que é uma questão tão atual, tão discutida, para mostrar a vocês que não existe contradição entre fé e razão. O que eu usei? O símbolo dos apóstolos. O que diz o nosso símbolo? Primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E depois o niceno-constantinopolitano desenvolve de todas as coisas visíveis e invisíveis. Olha aí, único Deus, um só Senhor, né? Então, Thaís, não usamos o niceno-constantinopolitano na missa porque o símbolo dos apóstolos é mais breve, é mais... basta, né? E ali está toda a fé dos apóstolos, ele remonta aos primeiros apóstolos, e é mais fácil de decorar, de guardar. Mas o niceno-constantinopolitano nós às vezes usamos também. Às vezes usamos. Tá? E depois tem algumas frases interessantes, né? Olha aí a frase de Santo Irineu, junto ao número 28, que ele diz assim, ó, a igreja guarda esta fé e esta mensagem tal como as recebeu, como se ela habitasse numa única casa. Ela crê como se tivesses apenas uma alma e um coração, e anuncia e transmite unanimemente o seu ensinamento como se tivesse apenas uma boca. Que palavra de Santo Irineu é essa, hein? Santo Irineu, que viveu ali no final do século II, doutor da igreja, né? Santo e doutor da igreja,
Que bonito isso, falar igreja é quase como uma coisa só, um só corpo, uma só alma. Anuncia esse ensinamento que recebeu de Jesus como se fosse se tivesse uma só boca. Santo Agostinho vai dizer também, o credo, a profissão de fé, seja para nós como um espelho. Olha aí. Mira-te nele, para ver se realmente crês em tudo o que defines como fé. E alegra-te cada dia na tua fé. Motivo de alegria a nossa fé, gente. Nossa fé é a fonte de muitas coisas para nós. Fonte de esperança, de vida eterna. Mas, sobretudo, hoje para nós aqui é a fonte de alegria, fonte de paz, de conforto, de confiança em Deus. Né? A fé tem que ser isso para nós, Jesus. Nós somos muito felizes porque cremos em Deus, porque confiamos nesse Deus que é digno de confiança. Isso não tem preço. Isso vale mais do que... O que Pedro vai dizer lá? Eu vou pegar essa citação para concluir hoje, eu vou pegar essa citação de Pedro. Vamos só ver o número 29 e depois a gente conclui então. O 29 vai trazer o símbolo niceno-constantinopolitano, que é esse mais desenvolvido, mais claro, que vai desenvolvendo cada tema. Né? O que eu acho que vale a pena a gente notar aqui é justamente isso. Quando ele fala de Jesus, ele vai definir que Jesus não é criatura, que ele é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Então vai dizer, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai, não é menor, né? Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu aos céus. Depois, quando fala do Espírito Santo, Dominum et vivificantem, Senhor que dá a vida. Ele é Senhor e ele dá a vida. Né? Procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Né? Então é isso. Creio na Igreja una Santa Católica e Apostólica. Desde o século IV nós professamos isso. Né? Na verdade, desde o início, mas de maneira clara, explícita, declarada, desde o credo do ensino constantinopolitano. A Igreja é una, é uma só, é santa, é católica, está no mundo inteiro e é apostólica, por vários motivos também, depois a gente pode desenvolver isso. É apostólica porque ela está fundada na sucessão apostólica, porque ela está fundada na doutrina dos apóstolos que ela guarda, porque ela transmite a doutrina dos apóstolos, dá continuidade ao apostolado deles e assim por diante. Então nós terminamos aqui, semana que vem continuamos no número 30, e aí vocês vão definindo aí, escolhendo aí até onde a gente vai, enquanto eu vou pegar a passagem bíblica aqui para a gente concluir. A passagem bíblica que eu vou pegar é a seguinte, quem quiser acompanhar também, está na primeira carta de Pedro. Peguem aí. Primeira carta de Pedro vem depois das cartas de Paulo, naturalmente, depois da carta de Tiago e antes das 3 cartas de João. Tá bom? Então achem aí. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de São Pedro. Achem aí. Capítulo 1 ainda, tá bom? Do 6 ao 9. Tá bom? Olha aí. O que ele diz para nós? Pedro, nosso primeiro Papa, o que ele vai dizer para nós? Vai dizer assim, nisto deveis alegrar-vos, ainda que agora, por algum tempo, sejais contristados por diversas provações. Olha aí, nós, eu e você, meu irmão que está aí do outro lado, devemos nos alegrar, ainda que por algum tempo estejamos contristados por diversas provações, a fim de que a autenticidade comprovada da nossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Veja, o que ele diz aqui? Que a nossa fé é mais valiosa que o ouro, que é provado no fogo. O ouro, que é o que mais tem valor aí. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Coisa que mais tem valor no mundo aí, né? A maior riqueza do mundo é o ouro. Pois bem, o ouro perecível, o ouro que passa com o céu e a terra, com todas as coisas criadas, que vai passar e que é provado no fogo. Pois bem, a nossa fé vale mais. Mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo. A nossa fé é provada o quê? Na tribulação, na provação. É comprovada, né? A fim de que ela seja comprovada na sua autenticidade. A nossa fé vale mais do que o ouro. A ele, a quem é Jesus Cristo, embora não tenhas visto, há mais. Nele, apesar de não ter desvisto, mas crendo, acreditais.
Por isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois alcançareis o fim da vossa fé, a saber, a salvação de vossas almas. A fé é o nosso verdadeiro tesouro. O ouro vai desaparecer, mas a fé vale muito mais, não se perderá. Exatamente. A fé é o nosso verdadeiro tesouro. Nós, sem termos visto a Nosso Senhor, deixa eu pegar ele aqui, sem termos visto a Nosso Senhor, nós o amamos. Sem o ver ainda, nele acreditamos e confiamos. Isto será para nós fonte de alegria indizível, não dá nem para dizer, e gloriosa, no dia da revelação de Nosso Senhor, da manifestação de Nosso Senhor. Né? Então isso, vale a pena a gente acreditar em Nosso Senhor, porque Ele é digno de confiança e de verdade. Tá bom? Então, com esse texto, a gente conclui a nossa formação de hoje. Tá bom? E aí a gente continua do número 30 na semana que vem. Até que número? Até que número a gente vai semana que vem? Deixa eu fazer uma proposta para vocês aqui. Hoje é aniversário do Padre Dé, legal. Avisos paroquiais, convites, etc. Vamos do 30 até o... Olha só, eu não sei se nós vamos conseguir chegar lá, mas vamos ler até o número 48, tá bom? Do 30 ao 48. São muitos números, mas eu acho que dá para a gente fazer aquilo que eu estava pensando. Nós estudamos os números de 30 a 48, escolhemos alguns números, eu vou escolhendo, a gente vai analisando. E se vocês quiserem ver algum que a gente tenha pulado, pá, desse número que passou, volta aqui, eu tenho uma dúvida, eu queria fazer um comentário, uma pergunta, tá bom? Mas em princípio a gente vai, de repente não vendo número por número, a gente vai, passa um pouco, vai até o número 48, tá bom? Combinado? Estuda então para a próxima semana, próxima quinta-feira, do número 30 até o número 48 do IUCAT, tá? Não deixem de ter contato com a Palavra de Deus, com o Catecismo. Não deixem de ir nas suas paróquias, nas missas, confessar-se. Quem não é crismado, se crismar. Tá bom? Só lembrando uma coisa. Semana que vem, dia 27, véspera de São Judas Tadeu, nós ainda estamos na novena. Estaremos no último dia da novena. Então, talvez eu passe pelo mesmo problema de hoje. Talvez eu chegue em cima da hora. Hoje até que eu consegui chegar. Achei que não ia conseguir chegar, mas cheguei. E semana que vem, então, eu vou chegar de novo. A novena O que você quer parabéns por quê, Lohane? O que foi? Parabéns para você aí. É dia do arquivista, é isso? Ah, tá. Então, a novena foi muito boa, só que eu tô na... O padre Anderson Batista é que está pregando a novena para nós aqui na São Judas, em Caraí. Então, eu estou cobrindo ele lá na paróquia dele, Nossa Senhora Aparecida, no patronato, lá no Paraíso. Então, eu não estou participando das missas propriamente. Eu celebro lá, volto, e aí participo da festinha, que todo dia tem festinha, né? Então, tá muito legal, tá muito gostoso. Quem quiser, venha, visite a nossa paróquia. E lembrando mais uma vez isso, gente, ó, do Alano gostou muito, né, lá da colocação no domingo, e fiquem atentos que pode ser que ele fale alguma coisa na voz do pastor, no Jornal Niterói Católico. Fiquem atentos. Tem aí um convite aí dia 30, da NJ, Nossa Senhora de Fátima, né? Então tá bom, fecha no Rocha. Aqui na São Judas nós estamos em novena. Santíssima Trindade, domingo agora, exposição de fotos e vídeos da jornada. Estão convidando aí também, tá bom? Domingo agora é dia 23, né? Muito bem. Dia 23 agora, domingo também lá na São Judas, nós teremos churrasco na laje, né? Por ocasião da nossa festa, meio-dia. Então, todos estão convidados também. E como eu lembrei, próxima quinta-feira, nós voltamos aqui mesmo horário, 10h15, mas pode ser que eu me atrase. É o último dia da novena, pode ser que aconteça alguma coisa e que eu precise me atrasar. E aí vocês esperam um pouquinho que a gente volta. Tá bom? A gente está chegando um pouquinho depois.
Então vamos estudar do número 30 até o número 48. Tá bom assim, gente? Do 30 até o 48? Tá tudo legal? Tá? Procissão pro DNJ? Como assim? Que isso? Não sabe não. Bom, na outra semana, dia 29, vamos ficar atentos então, tá? Que no dia 29 nós teremos a nossa preparação para o DNJ. DNJ dia 30, dia 29 estaremos todos no ginásio, todos aqueles que puderem, sobretudo Vicariato Niterói, para poder ajudar a preparar o ambiente para o DNJ no dia 30. Dia 30 não tem outra coisa, gente. Não deixem que aconteça nada na paróquia de vocês, todos os jovens lá, hein? Todo mundo lá com a gente, tá bom? Dia 30. E outra coisa, vamos aí divulgar e compartilhar aquela campanha nossa para a gente botar imagens de santos no Facebook, né? Trocar lá a fotozinha do nosso perfil pela imagem do nosso santo de devoção. Uma forma da gente dar um testemunho aí depois dos desenhos animados, né? Então a gente bota lá o nosso santinho, já botei uma de São José lá. Quem quiser bota o seu. Até o dia 1º de novembro, pelo menos, que é dia de todos os santos, né? Todos nós, né? Muito bem. Vamos então rezar uma Ave Maria, a gente conclui a nossa formação de hoje, tá bom? Pedindo que essa bênção desça sobre vocês, sobre toda essa semana, né? Sobre suas famílias, sobre seus projetos, seus estudos, o trabalho de vocês também, né? E, enfim, sobre os relacionamentos de vocês e tudo. Amém? Muito bem. Pode postar uma frase do santo, exatamente. Tá bom? Gente, divulguem o nosso sitezinho, né, esse nosso estudo do catecismo, para quem quiser. E também para quem quiser depois ver o vídeo que fica lá gravado na nossa página, na nossa comunidade. Nós temos aí mais ou menos 150 pessoas na comunidade. Temos apenas 20, 30 pessoas que têm participado online, né, porque muitos não podem. Então, convidar o pessoal para ver depois o vídeo. Amém? Então tá bom. Então vamos rezar juntos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora para nos abençoar, né, e para nos acompanhar nessa semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. E aí, como a gente estava indo de Eliana Ribeiro, né, então a gente também termina com Eliana Ribeiro, né? Para vocês não reclamarem que eu sou o Shalom, a gente ouve um pouquinho da Eliana Ribeiro, que também é muito bom, né? Tá bom? Boa noite, gente. Fiquem com Deus todos, tá bom? Ó, depois eu entrego aí, ó, pipoca rosa, meu marshmallowzinho, bom, torcida e o pirulito. Tá? Olha aí, ó, dá de novo. E aí, quem foi? Quem tava lá? Hoje patrocínio Caorve. Participe. Faça o retiro. Qual a sua vocação? Descubra. Centro Arquidiocesano de Orientação Vocacional. Procure. Olha, hoje eu tô com preguiça. Não vou pegar a mochila não, tá, gente? Tá bom? Vou ficar sentado aqui, eu vou em bunda. Tá bom? Vou comer com marshmallow. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende. Quer te envolver de amor.
amor. Ô, Juliana, para de falar pra eu dançar, Juliana. Eu não sei dançar, eu sou todo duro. Ó. Esse aqui é um pedaço, meu irmão. Come aí. Vai engordar mesmo, fazer o quê, né? Para de engordar. Olha, vou contar uma coisa pra vocês em primeira mão, ninguém sabe ainda. Posso contar? Vocês querem saber? Já confirmei com o Dunga, e o Dunga vai ter uma participação especial no meu CD que eu vou gravar. Tá bom? Presenças confirmadas no meu CD. Padre Marcelo Rossi, Padre Reginaldo Manzotti, Padre Fábio de Melo. Aí, aplaude. Muito bem. Padre... E tantos outros padres aí, né? Todo mundo vai cantar no meu CD, tá bom? Menos eu. Gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.